Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. No dia da tomada de posse do líder da Frelimo, Daniel Chapo, como novo presidente de Moçambique, converso com um português que ama aquele país africano, José Pimentel Teixeira. Antropólogo e investigador académico do Centro Universitário, viveu lá 18 anos, em que foi adito cultural na Embaixada Portuguesa, diretor interino do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Foi também membro de missões internacionais de observação eleitoral e consultor em projetos de desenvolvimento. De regresso, considera-se um retornado pós-colonial, como ele diz, e como bloguista e cronista inveterado, traz-nos uma compilação de textos, torna a viagem 97 crónicas, que são memórias em edição de autor. Hoje, de coração nas mãos, vem falar também e comentar este que chama o momento mais complicado da história de Moçambique, desde o final da Guerra Civil. Olá, José, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-ajas e bem-vindo à Rádio Observador. É muito bom estar aqui contigo numa conversa que estava prometida há meses, mas por várias coincidências calhou hoje, que é um dia tremendamente bom para conversarmos sobre isto. Sim, muito obrigado pelo convite. E sim, tínhamos falado nisto há uns tempos e é uma coincidência saudável. Antes disso, tu eras o Zezé nos Olivais, no Liceu, eras muito famoso, as pessoas gostavam muito de ti, tinhas esta alcunha. Manafá, porquê? Como é que tu descobriste o Manafá? Chegou aos ouvidos, que eu tinha muitos amigos nos Olivais também. Vamos lá ver uma coisa. Isso de gostarem muito de mim quando era jovem não será bem verdade. Era um bocado introvertido e aliás, continua a ser. Eu sou um tímido, portanto extrovertido para combater a timidez. A timidez natural. É a figura típica, não é? Cresce e depois sai da casca, mas tem lá a timidez no fundo. Sim, fui Manafá, foi uma coisa terrível, mas posso explicar. Manafá era um central guineense da Académica. Okay. Quando a Académica era académico, acho eu, portanto isso já foi nos anos 70. Okay. E o Manafá jogava muito mal, porque era aqueles pontapé para a frente, não sei o quê. E eu mudei de turma, pá. E quando mudei de turma, de um ano para o outro, mudei de turma. Isto no seus Olivais? Nos Viveiros, que agora se chama essa de Queiroz, mas eram os Viveiros, como ainda é. Que eu fui fundador, portanto, sou um dos da primeira leva daquela escola que tinha um chão vermelho com um pó, que depois foi retirado do chão porque aquilo era cancerígeno, etc. Coisas de outros tempos, não é? Mas independentemente disso, chamavam Manafá, pá, porque como mudei de turma, entrei na outra turma onde os gajos jogavam a bola e achavam que eu não jogava nada. E depois eu lá consegui jogar. Era assim. E depois lá consegui. Não, porque eu jogava, era um playmaker, depois passei a jogar a bola e lá, mas o Manafá já lá estava e portanto ficou. Colou-se durante algum tempo. Depois passei a Bonanza mais tarde. Bonanza? Também por causa do futebol. Porque na altura já fumava tabaco e outras coisas. E, portanto, passei a recuar, deixei de jogar no meio campo e recuei para a defesa central, ali nos pelados e no cimento. E assumi, qual avatar, a figura de um grande jogador de Sporting, que era um ano mais velho do que eu, chamado Pedro Venâncio, que tinha chegado Portanto, fui Venâncio para aí durante 2 jogos. Claro que ao terceiro já era o Bonanza. E assim fiquei. Os meus grandes amigos, 1 ou 2 da altura, nós ainda somos todos amigos desta altura, ainda me chamam Bonanza por causa do osso. Que sim. Por causa do osso. O osso, sim. Mas o osso era o gorducho. Eu era assim também. Pronto, não era exatamente um obeso, mas sempre fui barrigudinho. E burro, talvez, não é? Tu vives... Não, burro não tens nada pelo que estas crónicas revelam. Então tens um escritor fantasma que escreveu as crónicas, José, porque estão muito boas, a sério. A ver se alguém as compra, então. Não, claro que sim, já vamos divulgar isto. Tu entretanto, vives entre Palmela e Lisboa, é verdade? Entre cá e lá? É um cá e lá, porquê? Porque eu tenho um grande amigo, Mano, no fundo, colega da universidade e meu amigo, que vive numa quinta, que é a quinta dele, em Palmela, e quando eu voltei cometi um erro, que foi meti-me a fazer um doutoramento, que é uma ação que se deve ser feita em determinado momento na vida e não mais tarde. E para escrever comecei lá para casa. Lá para a quinta, ele tem várias casas na quinta, portanto acolhi-me lá a escrever. Depois fui para Bruxelas, tomar conta da minha filha, fui au pair durante um ano e quando voltei para lá para tentar acabar, de facto não, voltei para lá quando nos confinámos. Fui para lá confinar, nunca esquecerei, ele e outro amigo com a sua família que viviam lá, já estavam confinados.
E abriram a casa para eu ir para lá com a minha filha, que vinha de Leamington, de Warwick, onde estava a estudar, e fomos, eles abriram, já estavam fechados, pá, aí 10 dias antes de haver o confinamento, e tudo carregado, várias pessoas carregadas com doenças, e fiquei lá, fui ficando lá, e portanto parte do tempo estou em Palmela, à espera de que a vida passe, e outra parte estou aqui. Tu, de facto, tenho que dizer, antes de falarmos do doutoramento, que tu tens este fascínio por antropologia social, foi tu tiraste no ISCTE. Porquê a antropologia? Só essa coisa curiosa. Porquê esta coisa social? Porquê o estudar o povo, os outros, a pessoa, os povos, os costumes? Porquê que isto te atrai? Foi bem isso, assim... Como é que isto apareceu? Diletância, porque eu fui estudar Direito. Ok, não sabia. O meu avô era juiz, eu fui, enfim... tendo de ir para as letras e não para as ciências como o meu pai queria. O meu pai era engenheiro, engenheiro de barragens, eletrotécnico. Que sim. Quis-me puxar para ali, mas eu fui para o outro lado e, com todo o apoio, evidentemente, e fui para Direito. Tive uma longa carreira de estudante de Direito, 1 mês e meio, e ao fim de um mês tinha percebido que aquilo não era para mim, que a Faculdade de Direito de Lisboa era catastrófica. Eles dirão o contrário, mas faziam interrogatórios diários nas subturmas, os professores, os lentes lá de cima falavam, havia um professor Rui de Albuquerque que falava, perorava, e as pessoas liam as suas sebentas, linha a linha, era verdade, era uma coisa terrível. Fugi para a sociologia. Tiveste o Martínez e aqueles famosos, chegaste a ter? O Soares Martínez não, eu tive 1 mês e meio, pá. Também, então não sei se eu será uma excelente universidade, uma excelente faculdade, grandes pessoas. Isto aqui na cidade universitária? Sim, que só via na altura, a nova abriu depois. Sim. Isto foi em 82. Passou-te rápido, então? Sim, eu fugi. Não, eu fui para lá naquela de arranjar uma carreira e tal. Eu fui para a Sociologia, no ISCTE. Nem sabia que havia Antropologia. Sociologia / Antropologia era o primeiro ano, no segundo ano tínhamos que escolher. Quando chegou ao final do segundo ano, as pessoas mais interessantes da minha turma, 3 ou 4, aquelas meninas mais simpáticas, não é as meninas bonitas, as mais apelativas do ponto de vista intelectual, estou a falar a sério, também bonitas, é certo, e um ou dois tipos mais interessantes que foram para a Antropologia, e eu disse, o que é que eu vou fazer para a Sociologia, onde estão tipos que são quase de gestão? Não mandavam gravata, mas quase. Fui para a Antropologia. Foi mais um bocado isso. E gostaste, não gostaste? Eu gosto do olhar antropológico, acho que foi um erro. Era um curso um bocadinho teórico, tu dizias isso, queixavas-te disso. É um curso um bocadinho teórico. Eram os professores na altura, que havia a noção, na altura, estou a falar dos anos 80, era um curso novo com gente nova. Eu tive professores muito bons no ISCTE na altura, muito bons. Eu gosto sempre de dizer que um grande professor, eu tive 2 ou 3 professores muito bons na universidade, na escola também. Um tipo que era o Nuno Baez, que foi o meu professor de filosofia, que é um tipo célebre no liceu. Um tipo chamado Abílio Esteves, que era professor, já deve ter morrido, que era professor de história, um grande professor. Aqueles velhos professores de liceu que são melhores que os professores de universitários. Sapiência e capacidade pedagógica. E depois na universidade tive alguns excelentes professores. Marcaram. O Pacheco Pereira, que eu às vezes ouço falar e fico com as mãos na cabeça, era um professor absolutamente extraordinário. Um homem fantástico, não como comentador político, mas isso é outra coisa. Exatamente. E um grande o Marcelo também dizia, há quem diga isso também do professor Marcelo, era um ótimo professor, com o presidente depois. Mas como não é a mesma coisa. E um tipo que foi talvez o professor que mais me marcou na vida, que é o João Leal, que é um grande antropólogo português, um grande etnógrafo, um grande tutor, um grande professor, um grande mentor. Não foi mentor, ele marcou-me, eu nunca tive uma relação muito próxima com ele enquanto aluno, mas depois passei anos a ensinar aquilo que ele me tinha ensinado. E às vezes lembrava-me, já com 40 anos e 40 e tal anos, como é que o João Leal daria isto? Tu também chegaste a ser professor de Geografia, concretamente. Tinhas a imagem desses professores? Tentavas ter um professor assim, antiga? Não, porque eu fui professor de Geografia em 1985 anos, já tinha pai 21 anos. Uma escola para lá do Trancão. Em Loures, sim. Conselho de Loures. No Catujal, que era uma cena... era outro mundo. Mas não foi uma boa experiência. Foi uma experiência fantástica, mas repara, o Catujal era uma zona clandestina que a Câmara Municipal de Loures, estou a falar de 84, 85 e 86, tinha urbanizado, construído estradas e esgotos. Autoconstrução, não era barracas, mas era autoconstrução, uma escola nova, e eu tinha 21 anos, era relativamente o mais novo, não era, mas os outros eram todos muito mais velhos, mas deviam ter no máximo 38 anos, os outros professores. E eu cheguei lá, tinha 250 alunos e era o único professor de Geografia. E, portanto, estás completamente à solta, um bocadinho aterrorizado, serviu para muita coisa.
Era um ambiente pesadíssimo. Mas não era pesadíssimo de crime, era pesadíssimo de falta de disciplina, mas não era nada, não havia esta coisa que se conta agora. Sim. E os putos gostavam muito de mim porquê? Porque eu, no primeiro dia que fui lá, fui substituir uma grávida e cheguei lá. Eu tinha um carro, mas estava avariado naquele dia, eu estava na revisão e, portanto, cheguei lá de descapotável. Eram aqueles Peugeot 205 descapotáveis que um amigo meu tinha. Ali, naquele contexto, chegaram um miúdo de 21 aninhos. Tu olhas hoje em dia num descapotável. E depois passei todos os dias com o meu carrinho, que era como se fosse hoje no Aston Martin, ou assim. Exatamente. E chegava no meu Fiat 600, que tinha sido o carro da minha mãe, que me tinha caído nas mãos, e ainda para mais tinha lá uma grande amiga, que era professora de fotografia, que hoje em dia não, que depois veio a ser a minha madrinha de casamento, que eram um dos mesmos muito amigos, mas os miúdos achavam, evidentemente, vendo-nos juntos, que o setor já tinha ali arranjado uma namorada. Portanto, tudo isto dava uma certa patina à imagem do jovem professor, mas serviu-me também para uma coisa: não querer ser professor da escola secundária, porque é um trabalho terrível, duríssimo. E de facto, deve ser muito respeitado. O papel dos professores eu respeito muito e gosto muito dos papéis dos professores. E acho que tem sido muito achincalhado, digamos assim, muito destratado, maltratado nos últimos tempos, mas cada vez que encontro aqui pessoas que são professores ou que se lembram de professores bons que tiveram, gosto sempre que falem disso. Porque... Posso insistir nisto, porque eu lembro de há muitos anos, vim a Lisboa, estava em Moçambique, há 15 anos, imagino. Estava em Moçambique, cheguei no dia seguinte, havia na Universidade, no Museu de Etnologia, Vetusto, 7 ou 10 lançamentos de livros de antropologia, assim um evento absolutamente extraordinário, deviam ter conciliado todos. Então fui lá, deviam lá estar os antropólogos todos portugueses, mais as respectivas famílias, os autores, as famílias, os amigos, aquilo. Depois foi tudo almoçar, jantar, tudo não, mas um grupo enorme jantar, tudo professores universitários ou pretendentes a professores universitários. Eu na altura também era professor universitário, e foi tudo a almoçar para um restaurante que eu desconhecia e que nunca mais voltei, que é no Estádio do Restelo, que se calhar tu conheces. Uma grande mesa, não sei o quê, e eu fiquei lá num canto e estávamos ali, eu tinha acabado de chegar de uma puta a falar, tudo a falar, e todos, tu conheces muitos professores universitários? Alguns, não muitos. Sim, junta 3 ou 4 e o ambiente fica insuportável. São todos, ou quase todos, sozinhos, isoladamente. É isso. Agora, e depois ficam todos com a importância e todos trabalham imenso. É a carreira que mais trabalha. E todos têm reuniões importantíssimas. E, ai meu Deus, eu este ano tenho 11 horas de trabalho diário, eu só posso ter 9. Diário não, semanal. Claro. Ai, tenho reuniões e os projetos. E a mim irrita-me, porque eu digo que já, deixa eu fazer parênteses, eu em Maputo tinha várias disciplinas, eu realmente mudava sempre a bibliografia, tinha várias disciplinas, cheguei a dar aulas em 3 universidades ao mesmo tempo, não para ser turbo, mas porque havia falta de quadros. Mondlane, uma delas? Na Mondlane, sempre, e depois noutras duas, ou às vezes em duas. Mesmo na Mondlane dava aulas às 7, depois da manhã, depois ao meio-dia, depois à noite, no pós-laboral. Tinha centenas de alunos, trabalhava como um louco. Tinha reuniões também, tínhamos seminários, organizava seminários, tínhamos aqui, depois chegava a casa, exausto, porque ainda para mais, estás a ver o que é dar aulas a um lado para o outro, com 32 graus, mas de grande umidade. Eu chegava a tosser a t-shirt a pingar água, o polo, a cair água e dizer aos alunos: eu peço desculpa, minhas senhoras, vocês um branco, gordo, barbudo, todo transpirado, isto deve ser horrível. Elas riam-se, e é verdade. Mas há um ponto, é que eu chegava a casa e quem realmente tinha trabalhado muito durante o dia era a minha mulher, que era uma funcionária. Que tinha estado em imensas reuniões, Agora, compara com este discursinho burguesote, tenho muito trabalho. Então, estávamos nessa conversa e eu comecei a invetivar, um bocado, estou farto desta conversa, ainda para mais porque as pessoas não sabem ser professores, porque nós não temos formação pedagógica. As pessoas mimetizam o que aprenderam e a maioria não mimetiza muito bem. Copy-paste. E está uma senhora que eu não conhecia, à mesa, exato-se a rir, e vira-se para o marido, estás a ver? Ele está a dizer o que eu digo, porque ela era professora do ensino secundário e aquilo era uma conversa entre o casal típico, tradicional, o professor universitário casado com a setora. E a setora passou anos a dizer-lhe: vocês não fazem nada, vocês não têm formação pedagógica. Então, encontrou um aliado. E eu que ainda mais estava do outro lado, é verdade. Tu tiraste uma pós-graduação em desenvolvimento social e económico em África, análise e gestão de projetos de desenvolvimento. Serviu-te imenso, aliás, uma coisa que se usa para formar quadros para cooperar com Moçambique, aliás, foste com bolsa.
a concluir o doutoramento. Estás a concluir o doutoramento ainda, não é? Era para ser um passado, mas estás basta viver um olhar embaciado sobre Moçambique na cercania das modernidades nacionais. Eu pensava que tu ias fazer aquele doutoramento sobre homens brancos heterossexuais e os 4D, desempregados, deprimidos, doentes e divorciados. Mas não foi o tema que tu escolheste. Não, mas não sei se não era melhor. Eu posso contar. Tens muito material sobre isso. Eu tenho imenso material sobre isso. Eu vou-te contar a história, já que tu diste. Primeiro, deixa-me dizer que a pós-graduação que eu fiz era um mestrado em estudos africanos. Na altura, mestrados eram coisas complexas, tinham 3 anos e nós tínhamos uma bolsa para ir trabalhar, fazer trabalho de campo. Não vou agora explicar, fazer trabalho de campo em Moçambique. Eu tive 6 meses no interior de Cabo Delgado, já lá vamos. Depois. Mas serviu-me imenso porque, em vez de fazer a tese, porque depois fui trabalhar e acabei de fazer a tese, fiz a pós-graduação, mas não... Foi ali que conheci a que veio a ser a minha mulher e a mãe da minha filha. Portanto, isso é a minha grande tese. Foi uma sorte. Depois... É a maravilhosa Carolina que tu fizeste. Exatamente. 20 anos. 22 anos. Ao fim de 18 anos em Moçambique, aos 50 anos, eu vim para Portugal e, entretanto, separei-me e viemos a divorciar. E, portanto, venho para Portugal, assim, inopinadamente, e volto para a casa dos meus pais. A minha mãe ainda estava viva, mas não estava em casa, já estava numa residência, como os burgueses chamam aos lares, ou às casas de repouso, como já estava numa residência. E estava muito bem, felizmente, e o meu pai já tinha morrido. Então voltei para a casa dos meus pais, fiquei ali nos Olivais, onde eu tinha crescido, eu sempre vivi até aos 25 anos nos Olivais, e passei a ir ao mesmo café que ia, aos mesmos sítios, encontrei ainda eram aquelas arcadas e aquelas coisas. Arcadas, exatamente. Depois já era Nova Arcadas. Já eram Nova Arcadas. Tens um roteiro de cafés, é engraçado, porque dizem que na Europa é assim, às vezes as cidades europeias faz-te o roteiro da história conforme os cafés. O Steiner diz que a Europa é o sítio onde há cafés. E é verdade, é engraçado. E eu insisto, não quero aduzir nada ao Steiner, quem sou eu, mas eu insisto que, atenção, são os cafés individuais, não são as cadeias, não são os Starbucks. Sim. É o café do senhor, não sei quantos. Exatamente. Tem que ter identidade. Quando é cadeia, não conta. Mas, e quando eu voltei, comecei a ir para os cafés do bairro. Eu estava um escombro, não é? Mas estava mesmo, psicologicamente, um escombro. Tu voltaste em condições difíceis. Sim, não correu bem. E quando aqui cheguei, encontrei uma velha guarda olivalense, gente conhecida, alguns amigos, não todos nesta circunstância, felizmente, mas muitos, já deparei. Eu tenho que fazer, em vez de estar aqui a fingir que vou fazer um trabalho sobre Moçambique, eu tenho que me sentar com esta rapaziada, e eu digo isto sem ironia. Sim. Digo com carinho e com alguma amargura. Tenho que me sentar com esta minha rapaziada, porque somos todos homens brancos, e eu dizia homens brancos no sentido, porque vinha de Moçambique, onde somos todos homens brancos, portanto, olivalenses, heterossexuais, estamos a falar ali do núcleo, pode ser que haja um ou outro homossexual, mas o universo era isto. Porquê? Porque as características eram todos cinquentões, e depois estavam todos desempregados, porque isto foi a seguir à crise, todos ou quase todos, ou aflitos, ou então a entrar já no Uber, ou não sei o quê, para tentarem fazer, todos com as carreiras profissionais devastadas, por causa da crise, e também, principalmente o pessoal que tinha pouca formação pouco especializada, desempregados, todos, muitos doentes, e estou eu a falar de uma geração, para a nossa geração, que é a geração houve muita heroína, muito álcool. Sim. E portanto muita gente que se cura, que se curou com sofrimento e tudo, e depois chega aos 50 anos e tem os problemas de fígado, etc. Ou então porque as doenças vêm por si mesmo, todos desempregados, todos doentes, todos divorciados e deprimidos e deprimidíssimos. E portanto, pessoal sentada, mas graça, que seria uma tese sobre isso, estes 4 dias. Eu estava mesmo a pensar em fazer isto. Um companheiro que se matou e eu disse, nem pensar nisto, não. Soubeste reagir? Não é que eu estivesse neste rumo, sim, mas nem pensar em agora ir fazer um texto sobre isso. Não digo uma tese, não vale a pena, vamos respeitar. Tu fizeste tudo e mais alguma coisa na tua vida. Eu estou a ver, não vamos ter tempo de desenvolver, porque eu quero falar de Moçambique, mas técnico de microfilmagem e documentação histórica, trabalhaste na Torre do Tombo, nos Arquivos Nacionais, Comissão Nacional de Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, as atividades nos Palopes, foste em Moçambique, a cultural, embaixada portuguesa em Maputo, responsável do Instituto Camões, depois foste diretor interino e oficioso do Centro Cultural Franco-Moçambicano em Maputo, tinhas um
um francês sofrível, diz tu, um francês era sofrível. Não era muito bem visto pela comunidade francesa. Mas também nos fizeste ali umas atividades, animaste as sessões de cinema, por exemplo. Foram famosas as tuas sessões de cinema. Animei umas sessões. Porque estavas no Instituto de Embaixada e no Instituto de Camões e passaste para os franceses um tempo. Eles não tinham ninguém para o lugar? Não foi bem assim. Eu estava como eu fui como adido cultural da história. Posso contar como é que eu fui para lá? Foi muita piada. Eu fui para a Comissão de Descobrimentos. Tens 30 segundos. Antes do intervalo. Aproveita. Tive o antigo adido cultural, que era um tipo fantástico, José Capela, José Soares Martins, convidou-me para o substituir, por causa de um atrevimento. Tens uns artigos com ele? Não foi por causa disso. Sim, escrevi depois um artigo sobre ele, mas não foi por causa disso. Porque eu cheguei lá e ele estava muito preocupado, porque havia... Eu fui lá fazer uma ronda de conferências e exposições com um conferencista e aquilo não estava desalfanegado. E ele estava muito preocupado e disse: doutor, estou aqui com um problema. Não... Quando eu cheguei, as coisas estão retidas na alfândega. E eu disse-lhe... eu estava contentíssimo, estava a voltar a Maputo ao fim a Moçambique ao fim de um ano. E disse: doutor, não há problema. Estamos em África. Estupidez que se diz quando ser jovem. Estamos em África. Se tivesse tudo a correr bem, não tinha piada. E ele parou, interrompeu e disse: você é que me vem substituir. E assim eu ganhei um lugar fantástico e mudei a minha vida. Tu, quando sentes, tu que veste lá aos 8 anos e que tens este fascínio por Moçambique, gostas muito, e tenho a sensação que para ti falas de Moçambique e lembras-te de Moçambique com um brilhozinho nos olhos. Não sei se estou enganado, mas dá-me a ideia que sim. Não estás a sofrer muito agora com toda esta agitação e confusão e esta Frelimo que ainda está lá e já não existe e que não sei o quê. As pessoas a morrerem na rua, bala real contra manifestações que não são de 20 pessoas, mas de centenas de milhares. Está uma grande confusão. Como é que tu estás a sentir este movimento desde as eleições há 3 meses? Ficava muito bem agora fazer aqui sofro muito, mas eu sou um bocadinho rústico e eu vou-te responder desta maneira. Há uns anos, há largos anos, um grande e saudoso amigo meu, de quem eu era padrinho de casamento, foi a Maputo. Foi a Moçambique visitar-nos. E o João chegou. Era um homem muito viajado, era controlador aéreo e era mergulhador, portanto tinha viajado muito e também um pouco em África, acho eu. E passado, eu cheguei e fui buscá-lo ao aeroporto, às 8 da manhã, imagina, e à 1 da tarde estávamos a beber um gin antes do almoço, já tínhamos ido ali, e ele virou-se para mim: como é que tu aguentas isto? Isto o quê, pá? Esta miséria, isto. Qual miséria, pá? E isto a pensar no quinto país mais pobre do mundo, que ainda Não, mas é diferente. Há um Nobel da Literatura, Brodsky, que diz uma coisa muito interessante, que eu utilizei uma vez num texto, que é: nós somos aquilo para que olhamos. Mas, de facto, nós não olhamos sempre da mesma maneira. Tu vives em Moçambique e isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Vives, seja na cidade, a não ser que estejas encerrado, como há muita gente que vai para lá, muito português e estrangeiro expatriado, que vive encerrado no Restelo, imaginemos lá, ou nas Avenidas Novas. Eu nunca vivi assim, não é? Mas de qualquer maneira, principalmente quando fazes trabalho no campo ou trabalho nos chamados bairros, quer dizer, e tu vives, mesmo na cidade grande, mesmo nas artérias fundamentais, e o João estava a ter essa experiência das primeiras horas, tinhas, na altura, depois foram afastados, tinhas os doentes de paralisia infantil arrastando-se no chão a pedir dinheiro, os velhos alcabrados, as crianças doentes. Isto nas ruas. Nas ruas, parado no semáforo. Eu acho que eu tinha levado a um supermercado comprar qualquer coisa, não sei quê, e à porta estão os pedintes desesperados, faimados, dirão: aqui também há. Não confundamos as coisas. E, portanto, tu não olhas, tu abstrais-te. Porque senão não resistes. É como fazer um trabalho de terreno. Principalmente no campo. Eu não vou começar agora a fazer histórias de choradinho, mas há momentos em que tu desabas. Como é que é possível? O que é que estamos aqui a fazer? Há 1 ou 2 crónicas em que eu aludo a isso. Eu lembro de ter escrito um texto sobre metodologia que seria para a minha tese. E dei a ler a um grande amigo meu, esse de Palmela, e disse: corta isto, senão vão dizer mal de ti. Corta isto porquê? Corta isto, parece mal porquê? Ou seja, eu sou um antropólogo, estou aqui para trabalhar, eu tenho que deixar morrer as pessoas à minha volta. Eu não vou... Tu não me sejas politicamente correto, Zé. Mas tu não és tudo menos isso. Não, mas como é que um antropólogo, principalmente os antropólogos a maioria tem todas a mania das boas causas e não sei o que, o relativismo e as boas causas, que é uma coisa que eu abomino, mas como é que eu para trabalhar vou negar que se eu estou a trabalhar em contextos sociais e económicos muito depauperados, miseráveis, eu estou a trabalhar e estou à minha volta a deixar morrer as pessoas. Sim, mesmo. Como fotógrafo de guerra, e como fotógrafo de guerra, não é? Repórteres, o que é que vão fazer? Numa vez estar aqui, eu que não está à frente das balas. Pus-me aqui, fomos jantar, eu, a minha mulher na altura, e mais 2 amigos, grandes amigos antropólogos que fizeram trabalho de campo em Moçambique.
E uma continua a fazer muito. Epá, àquela altura jantámos, bebemos uns whiskies ali, olha, ainda foi no Bairro Alto, portanto, 2002, 2004, epá, já não sei onde, entre o Bartis e o Targos, que se calhar já não existiam na altura. O Bartis ainda existia, não interessa, num barzinho qualquer. Epá, e eu bebi um whisky a mais. Nós estávamos todos a fazer histórias, aquela que parece os tipos que estiveram na tropa, que fizeram não sei o quê, tivemos ali, tivemos acolá, tivemos não sei o quê, e de repente, epá, começa a contar uma história com uma criancinha e eles a chorar, ficaram os três, e a minha mulher preocupadíssima, lá está ele a deprimir-se outra vez. Meu Deus, lá vamos comprar o Prozac porque ele não está a aguentar. Pá, mas já tinha pedido um whisky a mais, mas há coisas que tu vês. Agora, de cá de longe, se estou com uma dor na alma, não. Estou a olhar para um processo político que é custa ver 300 mortos, claro. Evidentemente, custa ver políticos assassinados, mas estás a olhar para... A única maneira é olhar para aquilo e ver, olha, é um processo político doloroso. Achas, entre aspas, natural? Isto não normal, fica bem dizer isto. Normal. Agora diz expectável, que era um termo que não se dizia quando eu era novo, estava-se à espera. Achas que há um risco de guerra civil outra vez? Não. Não, a Guerra Civil teve outros componentes. Há algumas pessoas em Maputo porque ele tem o conflito de 16 anos. Exatamente. Ele tem armas, eles têm milícias, não é um movimento inorgânico, não é apoiado por nenhuma força estrangeira, pode ter apoio de uma igreja ou de uma landrete ou de uma empresa multinacional, pode ser que sim, mas não tem as componentes políticas e de inserção internacional que tiveram outras guerras civis e a guerra civil em Moçambique. Eles dizem que não foi uma guerra civil, mas foi uma guerra civil. Tu falas dos naparamas e estes guerreiros mágicos, um bocadinho a juntar esta magia que havia com estes guerreiros que estão a reaparecer, mas não com arcos e flechas, mas agora armados à séria, desde apareceram na Guerra Civil. Com arcos e flechas. Era de mãos nus e de mãos... É uma prática antiga, pré-colonial. Para lutar contra a Renan. Há uns textos raríssimos que aludem a isso de administradores coloniais portugues. Chegaram a lutar depois contra a Renan e depois contra insurgentes no Cabo Delgado. Exatamente. E depois, na Guerra Civil, são milícias populares que combatiam e que tinham efeito. Combatiam, são milícias populares de autodefesa que combatiam contra... De elite, quase. Não, mística, populares que se mobilizaram contra as incursões de Renamo, ou contra incursões agressivas, mas fundamentalmente da Renamo na zona da Zambésia. O Manuel António foi o seu fundador, e crentes da sua invulnerabilidade, nós rimos, mas continuamos aqui com o calcanhar daqueles. Exato. E cada vez que morria um era porque tinha violado algum dos tabus necessários. Tabus é o nosso termo, necessários. Depois, acho que se chama concos ou nhoncos, a Renamo fez ativar também nas zonas que ocupava combatentes mágicos também, e no sul também apareceu... Miyakoto e o próprio Água Luz em Angola também fala, agora os últimos romances deles falam disto. É possível, mas eu prefiro não falar comunicavam por hoje, tambores hoje e por... não entrar em diálogo com eles. Não é? Ok. Estas eleições, só para dar aqui uma chega, tu dizes eleições livres, é uma pergunta, são fraudulentas há 50 anos, que são controladas pelo mesmo partido. Tu assististe a algumas, tu foste observador em eleições em vários países, Sérvia, se não me engano, e pensaste assim não sei se na República Checa, e também Moçambique em 23 ou em 2014, o que é? 2003, que estiveste lá também, eram umas, se não me engano, autárquicas ou... Foram as autárquicas. Mas tu já achavas isto, a gente sabia que, quando eu se falo das eleições em Moçambique, toda a gente me diz, mas é óbvio que são fraudulentas, sempre foram. Não, há 50 anos que o mesmo partido controla as eleições. Não há uma coisa, as eleições em Moçambique sempre foram fraudulentas. Em 2009, eu estava em... Peço desculpa, em 1999, as eleições foram marteladas, eu estava lá, foram marteladas, as eleições presenciais, muito provavelmente o Presidente Chissan ganhou após uma manobra na votação em Nacala. Ainda bem, digo eu. Hoje dizes. Não, na altura. Agora é mais complicado, por exemplo. Eu tenho muito apreço por Chissan, toda a gente protesta comigo. Como é que é? Eu tenho muito apreço pelo Presidente Chissan. Eu digo, em Moçambique, eu era um chissanista. Claro, tem defeitos, tem não sei o quê. Mas, de facto, o que é? Era um projeto de desenvolvimento. Lembras-te no tempo do Deng Xiaoping, falava-se dos capitalistas patrióticos. Ele introduziu em alguns sítios e, digamos assim, era o tempo da oligarquia patriótica. Podia haver muita corrupção, muito não sei o quê, mas havia um projeto patriótico, acho eu, mais ou menos difuso, mas o patriotismo correto tem que ser mais ou menos difuso, não é? Senão degenera em nacionalismo agressivo.
Se calhar estou a ser cândido. Mas essas eleições já foram trabalhadas. E na altura a Renam ganhou. O que é que acontece nas eleições subsequentes? Das eleições subsequentes, a Renam nas autárquicas de vez em quando não, ganha sempre alguns conselhos municipais, algumas câmaras. Mas é género milho para os pombos? Não, ganha mesmo. Algumas ganha. Mas tu dizes que ganha desde há fraudulentas, claro que são. E é uma expressão tua que diz, claro que é estrutural. É, mas atenção, a Frelimo vem ganhando as eleições, porque a Renam também foi deflacionando a capacidade de apoio, porque não ganhava, portanto as pessoas não vão votar, etc. Eu lembro-me, até parece mal dizer isto, mas é verdade, em 2004, acho eu tinha ali nos restaurantes de Maputo, estavam a trabalhar na União Europeia, na equipa de preparação da observação, não era um observador, era uma equipa que eu conhecia, tinha estado a trabalhar com ele na Bósnia, era amigo de amigos, e jantámos com ele e com o chefe da missão técnica, não era a missão política de observação, e jantámos 4 ou 5 dias antes das eleições. Passado 2 ou 3 dias do dia de votação, eu estava num restaurante com a minha mulher e com mais, e eles entraram, e o tal chefe da missão técnica de preparação era ou espanhol ou italiano, um tipo novo. Eu perguntei-lhe desabridamente, então como é que foi isto? Não, porque ele era espanhol ou italiano, não lhe teria dito isso. Como é que foi isto? E ele riu-se e disse, roubaram tanto, mas ganharam por tanto que agora estão a tentar reduzir a quantidade. E rimos-nos todos. Para ganharem sem ser por tanto. Sem ser tão escandaloso. Porque tinham ganho. Não era muito escandaloso. Exatamente, tinham ganho as eleições. Portanto, eles nunca ganharam, não. A Frelimo é um partido histórico ancorado no país. Mas que tu dizes, como explicar-lhes que o tempo deles acabou? Acabou porque, entretanto, degenerou completamente. Tornou-se omnívoro. Não passará pela Frelimo. Tornou-se omnívoro. O futuro de Moçambique não passa pela Frelimo. Mas o que é que tu estás a dizer? O que eu estou a dizer, símbolos. Pode ser, e eu insisto muito, eu andei praticamente em turnê, fui para 4 ou 5 programas televisivos. RTP África, se pagassem, já pagava as contas da luz. Mas e o que eu digo é, o fundamental é saber se o Frelimo tem dentro de si energias para se regenerar. Se conseguir melhorar. Por exemplo, este Daniel Chapo já não é uma pessoa forte no partido. Não. Mas como tu dizes, é o mínimo denominador comum. Sim, mas agora tem o bastão. Pode ser que ganhe poder. Alguns amigos meus... Tem esperança? Que são, digamos, da área Frelimo. Repara, há muita gente que é da área Frelimo, que são os velhos da velha guarda. Com pessoas com quem eu me dei ao longo dos anos e tenho grandes amizades. E há outros tipos, até mais novos. Portanto, outra geração... Fazem parte do grupo dos fundadores, quase. Que são Frelimo, simpatizantes um ao outro com... Eu tenho amigos muito próximos, parentesco espiritual, que são militantes e que têm menos de 15 anos do que eu, e que são da Frelimo com o mesmo espírito com que as pessoas aqui são do PS. Ou vá lá, talvez, do PSD. São difusamente, não é bem uma adesão, por um lado, algo identitária, algo ideológica, mas também já agora não faz mal nenhum sermos do partido, do clube não é? De futebol, mas sem ir aos jogos. Sim, e se fossem de cá, eram da maçonaria, se calhar também, estás a ver? Portanto, e eles dizem, o Chapo não é mau tipo, são críticos, de alguns nomes que eu não vou dizer aqui, mas o Chapo não é mau tipo, dizem eles. E tem esperança. Eu acho que o povo não está com eles. Isso é outra coisa. E há interlocutor para resolver estes assuntos? Tu dizes, o governo português fez aquele comunicado michuruca, como tu dizes, veja o exemplo do comunicado dos americanos, que tem força e tem poder. Eu disse, os portugueses nós temos algum interlocutor, podíamos mudar alguma coisa? Nós é que somos capazes, ainda ontem dizia o Fernando Jorge Gordo, Portugal e a Santa Sé, que são os únicos países que têm capacidade para fazer interlocução. Não sei, deve ter informações estranhas, eu não acho que seja. Os portugueses têm uma... Isto é injusto. Eu ainda hoje estava a falar com um amigo diplomata, eu conheci muito mal o embaixador, ele não se lembra de mim, conheci-o em Luanda, o atual embaixador em Maputo. Costa Moura, acho que se chama assim. É um tipo com experiência governativa, ainda por mais. Eu conheci-o como um tipo muito... Sabes, quando já estiveste em África e apanhas um diplomata, e normalmente quem nunca trabalhou na diplomacia olha para os diplomatas, olha estes... apanha um tipo vigoroso, viçoso, competente. Temos homem. E ao fim de 30 anos está em Maputo, e eu não acredito, e aliás dizem-me que eu tenho razão, eu não acredito que ele seja incompetente, pelo contrário. É um tipo arguto, competente, percebe, e envia informações para Lisboa, informações legítimas, não é espionagem, informações, o seu parecer é aqui em Lisboa, e não são os diplomatas que estão, não são os diplomatas dos serviços diplomáticos. O que acontece de certeza em Lisboa
é que seja na Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, deixa-me só dizer isto, porque acho que se justifica. Houve 3 grandes secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. As pessoas quem não acompanha não percebe. É o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação que acompanha os assuntos da África. Sim. Não só da CPLP, mas da África. E também do velho ACP. E o José Manuel Durão Barroso foi um grande secretário de Estado, muito jovem na altura. De facto, foi ele que abriu o caminho para a chamada cooperação, para os instrumentos de cooperação. Para modernizar, para tentar centralizar, aquilo nunca foi muito bom, mas ele lançou isso. E depois, já nos anos 2000, e eu ambos conheci como secretário de Estado da Cooperação, o Luís Amado, que é um político refinadíssimo. Gosto ou não se gosta do PS ou do PSD, não interessa. Político refinadíssimo, excelente secretário de Estado da Cooperação. E depois, que eu acho que até foi ele que o escolheu, o João Gomes Cravinho, que foi um excelente secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e que teve uma coroa de glória, que foi aquela cimeira União África-Europa aqui, na crise do Mugabe. E o homem dirimiu aquilo magistralmente. Depois tivemos outros que são medianos e outros medíocres. Agora não temos. Temos um tipo insistente. Quem acompanha isto diz onde é que está o snack, como dizem os diplomatas e quem trabalha na área da cooperação. Onde é que está o snack? Não há snack. O Rangel espalhou-se. Porque não tem... Ou porque é um centralista, ou porque tem um... Fez-te impressão a primeira vez que não foi um Presidente da República a uma tomada não de posse? Não me fez impressão nenhuma, não podia. A primeira vez que mandou um ministro. Não podia. Devia ter ido tem grandes ligações a Moçambique, não é? Pelo pai, pela primeira vez em anos, Portugal enviou um ministro e não o Presidente da República. Mas é normal. Portugal tinha que ir. O Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, há quem diga também, ninguém. Mas ir, como eu dizia hoje... é dar apoio a esta situação. Não, deixemos de coisas. Como eu dizia, uma coisa é... porque é preciso medidas tonitruantes. Ir um Ministro dos Estrangeiros à tomada de posse do Presidente do Moçambique, depois desta tradição que sempre foi, ir só um Ministro dos Estrangeiros é uma medida tonitruante. Se tivesse sido só o embaixador, teria sido uma medida tonitruante e tinha sido um murro na mesa. Não sei se é adequado. Se não fosse ninguém, era esganiçado. Ridículo. Sim. Quer dizer, portanto, assim era bom. E o Rangel, pronto, sofreu ali. Mas o Rangel teve um grande papel como deputado, eurodeputado, com a questão do Cabo Delgado. Justiça lhe seja feita. Portanto, é fácil bater. Eu estou aqui, esse tipo deve ser do PSD. Não sou. Nem eleitor sou, mas... Gosto de que este teu livro, que já vais fazer uma grande publicidade, mas já podemos dizer já, Book Mundo, portanto é uma edição de autor tua, são 97 crónicas, 2/3 tem a ver com Moçambique e depois 1/3 mais a tua passagem aqui pela Europa e tudo. Já vendeste 200 e tal, que é muito bom. 212, pá. 212 é extraordinário. Sucesso. Recebeste dinheiro, tu dizes só, é bom receber dinheiro. Eu vou falar disso. É bom receber dinheiro, porque o mundo editorial é muito aldrabão, dizes tu, hoje em dia, são 360 páginas. Tem uma série de fotografias tuas lá dentro. Gosto muito destas crónicas, sobretudo aquela do Sporting Clube de lá, que achei isto super divertido. Sporting de Moçambique, em Moçambique, os grafite com o Cristiano Ronaldo. Eu adorei isto. O Mário Coluna, que tu falas dele, a visita da Rainha Isabel, o roteiro dos cafés, mapa da Europa, a acedia, um dos 7 pecados capitais, uma lagatana, as coisas cheias de zambés, as coisas que tu falas que nunca mais acabam, são muito interessantes, as visitas do Jorge Sampaio, do Soares e do Guterres, e do Yanes e do Durão Barroso. Esta crónica quase no fim de algemado, em que tu já foste presa à porta de casa praticamente e com esta raiva toda que tu escreves. Mas é curioso porque tem vários, já estava a contar, tem algumas fotografias tuas, e tem do Miguel Valde Figueiredo, também foi um grande convidado onde tu estás, que é teu amigo, não é? E tem esta fotografia na capa, linda de morrer. Isto é na Ilha de Moçambique. Isso é uma fotografia dele da Ilha de Moçambique, sim. Património da Humanidade, é um dos meus sonhos conhecer aquilo, como sabes. Tu tens também uma crónica sobre... Podia falar sobre o restauro disto. Tem muito que se lhe diga, mas nós temos 2 minutos. Vamos a isso. Então vou falar do meu livro. Sim. Pode-se comprar, é claro. Assim. Algumas amigas tentaram entregar isto. Uma editora à séria. A editora à séria e nunca tiveram resposta. Sim. Editoras mais ligadas a Moçambique, editoras menos ligadas a Moçambique. Nos últimos tempos, e há muitos anos diziam, tens que publicar um livro com as tuas crónicas e tal, amigos, e não sei o quê, por causa dos blogs, não é? E depois, 2 amigos recentemente, já não são amigos, disseram, vamos falar com A e com B, e disseram que entregaram também a editoras estabelecidas. E nunca ninguém respondeu. Eu uma vez, um amigo disse, manda para o meu editor, que é o Manuel
Fonseca, da Guerra e Paz. Isto é da Guerra e Paz, sim. E eu digo o nome porque o Manuel Fonseca grande editor. Sim, e fez uma coisa excepcional, respondeu-me, disse, li, teve ao menos gostei, a humildade e a educação. Mas, você vai vender 200 livros, vou perder dinheiro consigo. Já vendeste mais. Sim, mas teve essa decência que é normal, não é? Claro que sim. E todos assim. Até porque tu pegas em 3 páginas e vês logo se vale a pena ou não, ou pelo menos se não vale a pena. Logo, sim, não é? Sim. E, portanto, ele teve essa decência elegantíssimo. Elegantérrimo. Mas eu vou vender 200 exemplares, portanto, perco dinheiro. Ok, esqueça. E, portanto, eu há uns tempos um amigo meu disse, não tentas estas plataformas, é uma plataforma digital. Várias, sim. E a única coisa que é preciso, autoedição, é a única coisa que antes os poetas faziam, mas que agora parece mal. Um amigo meu disse, fui falar com uns tipos de jornal de letras para ver se te falavam do teu livro, me disseram, esse livro não está publicado. Eu não acredito, ainda vivem neste mundo. Depois queixam-se que os jornais desaparecem. Então, E como é que descobriste isto? Bookmundo existe? Googlei, fui a 2 ou 3 e escolhi este. Tem uma coisa, quem quiser comprar o meu livro, basta escrever no Google Bookmundo, ou seja, livro em inglês Bookmundo, torna viagem. E se quiserem escrever José Teixeira, torna viagem. Pronto, José Pimentel Teixeira. E aparece logo, eu já experimentei, compram, entre 3 a 5 dias úteis o livro está no endereço que mandaram. E depois dizem, eu não compro. Há pessoas que eu conheço que dizem, vocês mandam o Uber Eats, compram o Flixbus e bilhetes de avião, compram comida, roupa, etc, etc. E não compram um livro. É muito complicado. Acho que é um objeto de luxo. O podcast Mudo, o Basta Viver, um Antropólogo em Moçambique e o Palavras Sem Consequências são livros que tu tinhas previsto o ano passado e que se calhar qualquer dia também vão ser natural, não é? Eu quero fazer... Mas eu interrompi porque escrevi só textos sobre Moçambique agora e depois vou fazer outro... Quero fazer um podcast Mudo, que é um livro de crónicas, de opinião. Não de viagem. Estas são só já hoje ficou um bocadinho aqui a tua, que foi muito importante. José Pimentel Teixeira, nós não temos mais tempo, mas quero agradecer muito esta tua disponibilidade. Esta conversa estava anunciada e que finalmente concretizámos hoje. Foi muito bom. Vamos voltar a falar com certeza mais vezes sobre Moçambique, tem muito que se lhe diga. De facto é um país apaixonante e oxalá tudo corra bem com eles, vamos ver o futuro. De qualquer modo, muito obrigado por teres vindo, José. Eu te agradeço. Muito obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.